Olá, esse curso é sobre a internet. Esse curso é destinado para qualquer pessoa que tenha interesse em conhecer um pouco mais sobre a tecnologia e o funcionamento da internet. Ele também pode ser utilizado como base de estudos para quem está se preparando para algum concurso público. Então vamos lá. A internet é o maior fenômeno de transformação cultural e econômica depois da Revolução Industrial. As gerações Y e Z, que são de jovens nascidos a partir de meados dos anos 70, pode não entender muito bem como é que era a vida antes da internet. A internet está incorporada ao dia a dia das pessoas. Para quem tem smartphones, provavelmente a primeira coisa que faz quando acorda é consultar suas mensagens no Twitter ou no Facebook. Slide 2. A internet é uma rede de computadores mundial que adota um padrão aberto de comunicação. Isso significa que a telefonia, que nós conhecemos, todos os equipamentos utilizam a mesma tecnologia de comunicação, independente do hardware ou do sistema operacional. Desta forma, o software de comunicação, que utiliza uma forma comum de comunicação, pode ser instalado em servidores, PCs, notebooks, smartphones, consoles de games e tantos outros equipamentos. Exatamente é aí que está o poder na internet, onde você pode instalar o software de comunicação em qualquer computador para se comunicar com outros, independentes de sua localização física. Então, para acessar, o usuário basta ter um computador com um software compatível com a internet conectado a uma rede de acesso. As redes de acesso são linhas telefônicas, conexões de banda larga, satélites, fibra ótica e a própria rede de celulares. Slide 3. A história da internet começa em meados da década de 60. O Departamento de Defesa americano desenvolveu uma rede de controle e comando capaz de sobreviver a uma guerra nuclear. As tradicionais redes de telefone eram consideradas muito vulneráveis, pois a perda de uma linha poderia colocar em risco todo o sistema de defesa americano. Para resolver esse problema, o Pentágono convocou a ARPA, sua divisão de pesquisa e desenvolvimento de tecnologia. Decidiu-se que a rede deveria utilizar um modelo de rede de comutação de pacotes. Esse modelo de rede divide a informação em pequenos pacotes de dados, e esses pacotes podem chegar ao seu destino por qualquer conexão de rede disponível. A ideia foi criar uma rede com vários computadores que pudessem trocar informações através de várias conexões independentes, de tal forma que se uma conexão ou computador fosse paralisado, os outros poderiam continuar a trocar informações. Com o crescimento da rede, conhecida na época como ARPANET, os protocolos originais se tornaram obsoletos e com baixo desempenho. Foi aí que resolveu-se adotar um novo protocolo de rede chamado TCP/IP, dos pesquisadores Cerf e Cam. No final da década de 70, a NSF, que era a Fundação Nacional de Ciência dos Estados Unidos, percebeu o enorme impacto da ARPANET e resolveu criar a sua própria rede, chamada de NSFNet. Para levar dados a regiões não atendidas pela rede, as universidades criaram consórcios sem fins lucrativos para construir linhas de transmissões de dados locais e regionais. Em 1º de janeiro de 83, o TCP/IP tornou-se o protocolo oficial das redes ARPANET e NSFNet. E quando as redes foram interconectadas, surgiu a internet. Na verdade, não houve um evento especial planejado que criou ou deu início à rede. Em meados dos anos 90, o crescimento da internet acelerou-se exponencialmente. E um fato-chave foi a criação de um navegador de web, foi o Mosaic multimídia, criado pelo Centro Nacional de Supercomputadores dos Estados Unidos. O slide 4. Quando o computador conectado à internet envia dados para outro computador, a informação é dividida em várias unidades menores, chamadas pacotes. Cada pacote começa com um cabeçalho, parecido com aquele que nós escrevemos nas cartas. O pacote contém o endereço da internet do computador que envia e do computador que recebe a mensagem. O cabeçalho inclui também uma informação do número de pacotes que estão sendo enviados e como que eles devem ser reconstruídos quando forem recebidos pelo outro computador. Então vocês podem olhar a figura onde você tem a mensagem, que é dividida em 3 pacotes,
Notem que você tem a numeração dos pacotes, 1, 2 e 3, e também em cada um dos pacotes informa a quantidade de pacotes daquela mensagem. Então, esses pacotes eles são transmitidos para o outro computador. Ok? Bom, como é que é feito isso? Através de roteadores, né, que são dispositivos de rede, né, que selecionam a melhor rota para encaminhar os pacotes. Quer dizer, os pacotes normalmente, né, seguem a mesma rota, porém, em caso de congestionamento ou desconexão, os pacotes podem ser encaminhados por outras rotas. Que, na verdade, essa é a grande vantagem da internet. Existem dois protocolos básicos de comunicação, né, que é a alma da internet, que é o IP, né, que é o Internet Protocol, que orienta o encaminhamento dos pacotes, ou seja, é ele que define por qual rota devem ser enviados os pacotes, e o TCP, que é o Transmission Control Protocol, que é o que controla a transmissão e que garante a reconstrução da mensagem no seu ponto de destino. Slide 5. Os primeiros acessos remotos a computadores eram feitos através da rede telefônica. Isso porque a rede telefônica era e é padronizada e tinha abrangência internacional. Desta forma, uma conexão a um computador poderia ser feita de qualquer lugar do mundo. Os pacotes de mensagens são todos convertidos em bits, né, para serem transmitidos. Um bit é a menor unidade de uma transmissão de dados. Então, as conexões utilizam um equipamento chamado modem, né, que significa modulador e demodulador. Esse equipamento converte os sinais digitais de um computador, que são os bits, em um sinal compatível com a rede telefônica. E esse sinal ele é audível. E é isso que explica aquele chiado tradicional de uma conexão de computador. Como a rede telefônica tem equipamentos que retransmitem um sinal de voz para qualquer lugar, o sinal no outro lado é convertido novamente em sinal digital e é reconhecido pelo computador de destino. Quando o acesso é centralizado, né, como mostra a figura, se houver uma falha no computador ou numa das linhas telefônicas, a conexão é perdida. Aliás, essa foi a razão para que os americanos criassem uma rede que evitasse falhas. Slide 6. Né? Apenas para curiosidade, a figura mostra o primeiro esboço de uma rede de comutação por pacotes. Vocês podem notar 4 nós de conexão, que são os círculos, e os computadores, os retângulos. Esta simples concepção originou a rede atual com milhares de computadores e nós de conexões espalhados pelos 4 cantos do mundo. Slide 7. Então, seguindo o princípio do esboço da rede distribuída, é possível criar vários pontos de acesso a um grupo de computadores que estão interligados entre si. Então, notem na figura, né, que no caso de uma falha de um computador de acesso, o acesso pode ser feito por outro computador. Então, no passado, você tinha que ligar para um número do outro computador para ter acesso à rede. Com o surgimento do TCP/IP, esse roteamento ele é automático. Slide 8. Com a expansão da rede, começou um processo de conexão entre redes de computadores. É por essa razão que a internet também é conhecida como a rede das redes. Imagine que você está no Brasil e deseja acessar um computador que está no Japão. A rede do Brasil não tem acesso direto à rede do Japão, mas seu acesso ou troca de mensagens é realizado através de outras redes. Com isso, é possível literalmente conectar-se a qualquer computador do mundo. As conexões entre computadores são conhecidas como backbones. Traduzindo, né, é a espinha dorsal da internet. Slide 9. No Brasil, existem várias redes de computadores. O seu provedor de internet está conectado a uma delas. A maioria são redes privadas que cobram pelo acesso. Você paga para o seu provedor de acesso, que por sua vez paga para o dono da rede de computadores. Uma importante rede de computadores no Brasil é a ERNP, né, a Rede Nacional de Pesquisa, que é utilizada para desenvolvimento de novas tecnologias de internet e conecta os computadores das universidades brasileiras.
Note na figura do slide o seu backbone conectando vários nós de acesso à rede. Os backbones têm velocidades diferentes, 10 gigabits por segundo, 3 gigabits por segundo, 200 megabits por segundo e 20 megabits por segundo. Slide 10. Para interconectar as redes de computadores mundiais, existem milhares de quilômetros de cabos submarinos espalhados pelo mundo, né, de várias empresas de telecomunicações. É através desses cabos de fibra ótica que é possível as comunicações internacionais. Se uma dessas fibras óticas é cortada, toda a comunicação que passa por ela é interrompida. Por exemplo, no último grave terremoto no Chile, os cabos de fibra ótica do Oceano Pacífico foram afetados. Isso deixou a internet lenta em toda a parte sul da América do Sul, que usa os cabos que passam pelo Chile. Slide 11. Existem várias tecnologias de acesso às redes de computadores. O acesso de sua casa ou escritório é chamado de última milha. A milha é uma medida americana para distâncias. Não confunda BPS, que é bits por segundo, com taxa de download. O download depende do computador que você está acessando e do tráfego de dados da rede. A medida BPS é a taxa de bits efetiva que você transfere entre o seu computador e o ponto de acesso à internet. Os primeiros acessos à internet eram, e ainda são, realizados através de linha telefônica. Você precisa de um equipamento chamado modem e de um número telefônico do seu provedor de acesso para discar, termo que faz referência ainda aos antigos telefones de disco. Esse tipo de conexão já começa a ficar em desuso e a taxa de transmissão é de 56 kilobits por segundo. Um tipo de conexão que está se tornando muito popular é o ADSL. Essa tecnologia de transmissão utiliza as linhas telefônicas tradicionais. O ADSL possui diferentes taxas de transmissão para recepção, que é chamada de downstream, e para envio, chamado de upstream de dados. Essa tecnologia permite taxas de transmissão de até 24 megabits por segundo de downstream e até 1 megabit por segundo de upstream, utilizando técnicas avançadas de modulação e compressão de dados. Existe também uma limitação de distância entre o ponto de acesso e os equipamentos da concessionária de telecomunicações, que é mais ou menos de cerca de 4 quilômetros. Veja duas coisas. A primeira é que se a sua casa estiver distante do ponto de acesso da concessionária, muito provavelmente não será possível você ter uma conexão ADSL, ou a sua conexão ficará instável. A segunda é a velocidade que você contrata. Você pode dizer que contratou uma conexão de 8 megabits. Porém, isso só funciona para download. Se você usa frequentemente videoconferência, por exemplo, que exige o envio de dados para a rede, sua conexão estará limitada em até 1 megabit por segundo. Então, pergunte para a concessionária de telefonia quais são as taxas de transmissão de download, que diz que é o chamado downstream, e de upstream, para você ter certeza daquilo que você está contratando. A fibra ótica é outra opção de conexão. Essa conexão é normalmente utilizada por empresas para conectar suas redes corporativas à internet, mas hoje elas também já estão começando a ser utilizadas nas residências. Outra conexão muito utilizada é a transmissão através de cabo das TVs por assinatura. Os cabos coaxiais permitem altas taxas de transmissão, como, por exemplo, 100 megabits por segundo. Existem várias tecnologias de comunicação sem fio, que é a da própria rede celular, de satélite, rádio, Wi-Fi e Bluetooth. A conexão através de celular utiliza a tecnologia chamada ED ou de 3G. As conexões 3G têm taxas de transmissões típicas de 3,6 megabits por segundo, podendo chegar, teoricamente, até 14 megabits por segundo. A tecnologia sem fio LTE pode chegar até 170 megabits por segundo, sendo considerada a sucessora do 3G. A taxa de transmissão via satélite varia de acordo com a tecnologia utilizada,
variando entre 200 kilobits por segundo e 600 kilobits por segundo. Uma das características das redes de satélite é o seu alto atraso na transmissão dos pacotes devido à subida e descida do sinal. A conexão via rádio é normalmente disponível para prédios. O provedor de serviço instala uma antena de sua rede no seu prédio e pode haver pontos de retransmissão no percurso. A taxa de transmissão varia de acordo com o rádio utilizado. A tecnologia Wi-Fi está disponível em vários ambientes, nas casas, escritórios e locais públicos, através de roteadores sem fio. As tecnologias utilizadas são o 803.11g e 803N, de 54 megabits e 108 megabits, respectivamente. O Bluetooth tem o objetivo de substituir os cabos que conectam os periféricos das estações de trabalho. O Bluetooth provê as seguintes funcionalidades: ponto de acesso para voz e dados, redes pessoais e substituição de cabos entre a estação de trabalho e seus periféricos, e tem alcance limitado de 100 metros. Slide 12. Os provedores de internet são os elos de conexão entre as redes. Eles formam uma rede particular e criam condições para que os usuários dessas redes possam acessar outras redes que compõem a internet. Os provedores de internet são responsáveis pela infraestrutura de formação da sua rede particular, garantindo que somente usuários autenticados possam acessar seus computadores para acesso à internet, e prover o mecanismo inicial de tradução de nomes de sites para o correspondente endereço da internet, conhecido como DNS. Além desses serviços básicos, os provedores de serviço oferecem softwares de correio eletrônico, hospedagem de sites e conteúdo. A infraestrutura de um provedor de médio e grande porte deve ser robusta para atender a milhares de usuários. Além dos equipamentos, devem considerar o staff técnico e administrativo e o atendimento aos usuários. A Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, proíbe que as concessionárias de telecomunicações ofereçam acesso direto à internet. Então, os acessos devem ser de serviços de internet, que não pertençam às concessionárias. Desta forma, o acesso do usuário final deve passar pela infraestrutura do provedor de internet. Alguns provedores de internet são pagos e outros gratuitos. O UOL e o Terra cobram pelo serviço, alegando que oferecem serviços de conteúdo exclusivo. O provedor Inter.net oferece o serviço de acesso à banda larga grátis. Slide 13. Para entender como funciona o esquema de endereço da internet, vamos revisar como funciona o esquema de endereçamento telefônico. A rede telefônica existe há mais de 100 anos. Sua grande vantagem é permitir a conexão de voz entre dois aparelhos em qualquer lugar do mundo, literalmente. Para que isso funcione, é necessário que cada aparelho tenha um único número no mundo. Ou seja, o seu número de telefone fixo ou celular é único no mundo. Tanto os telefones fixos como os celulares estão conectados a uma central telefônica. Essa central está em uma região que pertence a um país. Cada país é identificado por um número, chamado de Código Internacional. O código do Brasil é o 55, o dos Estados Unidos é 1. Foram eles que inventaram o telefone. E o da Inglaterra, por exemplo, é 44. Dentro do país são identificadas regiões que recebem um código. Por exemplo, a Grande São Paulo é 11, o Grande Rio é 21. E uma parte do Rio Grande do Sul é 51. São diversos critérios que definem uma região, mas a principal é o número de telefones. Dentro de cada região, existem várias centrais telefônicas. Cada central telefônica tem um código de 4 dígitos. Esse número tende a crescer com a instalação de mais centrais. Por sua vez, cada mais, normalmente de 4 dígitos. Ou seja, cada central comporta até 9.990. Desta forma, é garantida a exclusividade dos números telefônicos. Então, a formação do número telefônico completo é o código internacional, mais o código da região, mais o código da central e mais o código do ramal. Para facilitar, dentro de uma região, você precisa apenas digitar os dígitos da central e ramal.
E dentro do país basta digitar os dígitos da região, mais a central e o ramal. Slide 14. O endereçamento da internet segue o mesmo princípio dos telefones. O endereçamento inicial da internet é composto por 32 bits, menor unidade de computação, agrupados em 4 grupos de 8 bits. A combinação de bits 0 e 1, dos grupos de 8 bits, podem representar até 256 números. É por isso que em cada número IP ele sempre varia de 0 a 255. A combinação dos 4 grupos de 8 bits cria 4 bilhões de endereços IP. Pode parecer muito, mas com o grande crescimento da rede internet, esse número está para se esgotar. Lembre-se que cada equipamento deve ter o seu próprio endereço IP, como os telefones. Para comportar o crescimento, só é liberado alguns endereços para empresas e provedores de internet. Internamente, essas empresas provedores de internet multiplicam o número de endereços através de técnicas de compartilhamento. Os endereços IP internos compartilham acesso à internet pública com os outros computadores da sua empresa, através de um ou mais endereços na internet. O órgão internacional gestor da internet definiu agrupamentos de endereço IP por região, da mesma forma que os números telefônicos. O Brasil ficou com os prefixos 201 e 202. Internamente, o órgão gestor local atribui grupos de endereço por região. É a partir desse critério que conseguimos identificar de onde se origina um acesso ou a localização de um servidor. Com o esgotamento dos endereços IP de 32 bits, foi criado um novo endereçamento de 128 bits que deve comportar 3,8 vezes 10 elevado a 38 endereços. Ou seja, é um número quase que ilimitado, e essa tecnologia de endereçamento é conhecida como IP versão 6. Slide 15. O Comitê Gestor da Internet no Brasil, o GSI, foi criado por decreto para coordenar e integrar todas as iniciativas de serviços de internet no país, promovendo a qualidade técnica, a inovação e a disseminação dos serviços ofertados. Composto por membros do governo, do setor empresarial, do terceiro setor e da comunidade acadêmica, o GSI adota um modelo de governança na internet com base nos princípios de transparência e democracia. Desde julho de 2004, o GSI.br elege democraticamente seus representantes da sociedade civil para participar das deliberações e debater prioridades para a internet, junto com o governo. Slide 16. Um conceito importante que devemos conhecer é sobre os protocolos de comunicação. Os protocolos são as bases para a troca de mensagens lógicas na internet. Conceituamos protocolo como um conjunto de regras que descrevem o comportamento necessário para que um computador entenda o outro dentro de uma determinada rede ou sistema. Já vimos nesse curso os protocolos TCP e o IP. Entretanto, na internet existem muitos outros protocolos para diversas finalidades. Os protocolos trabalham em camadas lógicas horizontais. As camadas são empilhadas em cada computador ou equipamento de rede. Em camadas adjacentes, há uma interface que, de forma padronizada, transfere informações entre as camadas. Cada camada deve executar um conjunto de tarefas de sua responsabilidade e entregar o resultado para a camada seguinte. Essa sequência de funções garante a transmissão dos dados seja realizada com sucesso. Slide 17. Vamos fazer uma analogia para ajudar a explicar a ideia de uma comunicação multinivelada. Imagine dois filósofos, processos de par da camada 3.
um dos quais fala urdu e português, e o outro chinês e francês. Como não falam uma língua comum, eles contratam tradutores, processos de par da camada 2, que por sua vez tem cada qual uma secretária, processos da camada 1. O filósofo 1 deseja transmitir sua predileção ao seu par. Para tal, ele envia uma mensagem em português através da interface 2.3 a seu tradutor, na qual ele diz: "Eu gosto de coelhos", como mostra a figura do slide 17. Como os tradutores resolveram usar uma língua neutra, o holandês, a mensagem foi convertida para o holandês. A escolha da língua e o protocolo da camada 2, que deve ser processada pelos pares da camada 2. O tradutor envia a mensagem, para que a secretária transmita por fax, protocolo da camada 1. Quando chega, a mensagem é traduzida para o francês e passa através da interface 2 e 3 para o filósofo 2. Observe que cada protocolo é totalmente independente dos demais, desde que as interfaces não sejam alteradas. Nada impede que os tradutores mudem do holandês para o alemão, desde que ambos concordem com a mudança e que não afete a interface com a camada 1 ou a camada 3. As secretárias também podem passar do fax para o e-mail ou para o telefone, sem incomodar ou sequer informar as outras camadas. Cada processo só pode adicionar informações dirigidas ao seu par horizontal. Essas informações não são enviadas às camadas superiores. Slide 18. Para entender a figura do slide, preste atenção na relação entre a comunicação real e na diferença entre protocolos e interfaces. Para os processos de par da camada 4, por exemplo, conceitualmente a comunicação se usando o protocolo da camada 4. O procedimento de cada um deles tem como, por exemplo, envie para o outro lado e receba do outro lado. Muito embora esse procedimento, de fato, se comunique com as camadas inferiores através da interface 3 e 4, e não com o outro lado. O entendimento do processo de pares é fundamental para toda a estrutura da rede. Com essa abordagem, é possível gerenciar toda a rede, dividindo as tarefas em várias estruturas menores gerenciáveis. Note que a camada 5 é a camada onde nós interagimos com a rede. As outras camadas são transparentes para nós, talvez à exceção da tecnologia de conexão à internet, que temos que optar por conexão via satélite, via celular, Wi-Fi, ADSL, por cabo ou por fibra. Slide 19. As aplicações de rede são a razão de ser de uma rede de computadores. Existem várias aplicações, tanto baseadas em texto, que são os grupos de discussão, bate-papos, correio eletrônico, transferência de arquivos, e aplicações multimídia, que é o World Wide Web, telefonia pela internet, videoconferência, áudio e vídeo por demanda. Embora as aplicações de rede sejam diversas e tenham muitos componentes interativos, o software está sempre em seu núcleo. Por exemplo, na web, há dois softwares que se comunicam entre si. O software do browser, na máquina do usuário, que está no PC, no Mac, no Linux, e o software do servidor de web. A comunicação lógica horizontal entre eles é o que permite que o conteúdo das páginas possam ser transmitidas e apresentadas na tela do computador. É importante distinguir aplicações de rede, de protocolos, da camada da aplicação. Um protocolo da camada de aplicação é apenas um pedaço de uma aplicação de rede. Veja um exemplo da web. A web é uma aplicação de rede que permite que os usuários obtenham documentos de um servidor web por demanda. As aplicações da web constituem de muitos componentes, entre eles um padrão de formato de documentos, o HTML.
os browsers, né, que é o Internet Explorer, o Firefox, o Google Chrome, etc. Servidores web, Apache ou Microsoft, e um protocolo de camada aplicação. O protocolo da camada aplicação da web, o HTTP, define como que as mensagens são passadas entre o browser e, assim, ele é apenas um pedaço da aplicação da web. Slide 20. É importante comentar que cada serviço ou processo da internet é acessado através de uma interface, conhecida como porta, ou do inglês Internet Port Number. Cada porta está associada a um serviço ou processo. O destinatário e o emissor devem ter seus serviços habilitados para que se estabeleça uma seção entre duas ou mais aplicações. Como mostra a figura 20, uma porta é a interface entre a camada de aplicação e a camada de transporte dentro de uma máquina, no caso, o TCP. O programador da aplicação tem o controle de tudo que existe no lado da camada de aplicação da porta, mas pouco controle do lado da camada de transporte da porta. Por motivos de segurança, né, alguns serviços, como por exemplo o FTP, podem ser desabilitados, e esse controle é realizado pelo firewall. Existem vários protocolos na camada de aplicação. Esses protocolos suportam serviços da internet. Os principais serviços são, né, o World Wide Web, o File Transfer Protocol, correio eletrônico, né, e os servidores de nome conhecidos como DNS. E agora nós vamos ver cada um deles. Slide 22. O HTTP, que é o Hypertext Transfer Protocol, é um protocolo de rede responsável pela transferência de dados e pela comunicação entre cliente e está implementado em dois programas, um programa cliente e um programa servidor. O programa cliente e o programa servidor executam ou podem ser executados em diferentes sistemas operacionais, mas precisam conversar para a troca de mensagens. O HTTP define a estrutura dessas mensagens e o modo como o cliente e o servidor trocam as mensagens. O protocolo HTTP define como os clientes de web, né, que são os browsers, solicitam páginas web e aos servidores web como que eles devem entregar essas mensagens. Quando um usuário solicita uma página web, o browser envia ao servidor uma mensagem de requisição HTTP para obter o conteúdo da página. O servidor recebe as requisições e responde com uma mensagem de resposta HTTP que contém o conteúdo da página. Slide 23. O HTML, que é o Hypertext Markup Language, é uma linguagem de marcação declarativa. Em outras palavras, ela define um conjunto de marcadores que podem ser utilizados para definir os diversos componentes de um documento. Por exemplo, fonte do texto, tamanho do título, formato de data e hora, e etc. Depois do documento marcado, ele pode ser lido em qualquer browser, que é um programa que reconhece os tags e atribui formatos para um documento. As linguagens de marcação declarativas são criadas com a premissa de que a marcação, que é a identificação dos componentes em um documento, deve ser diferenciada da formatação. Então, a marcação não utiliza nada além de caracteres padrão, o que também ocorre com o texto. Isto é feito, para que o documento marcado possa ser transmitido por qualquer rede de computadores e possa ser armazenado e lido em praticamente qualquer computador. Slide 24. O HTML5 traz novas funcionalidades como semântica e acessibilidade, antes só disponíveis através de outras tecnologias. Um exemplo é a exibição de conteúdo multimídia sem a necessidade do Adobe Flash.
Esse é o argumento que a Apple utiliza para não suportar o Flash no iPad ou iPhone, afirmando que o HTML5 possui todas as funcionalidades necessárias para as aplicações multimídia. Slide 25. O navegador de internet, ou browser, é o programa que habilita seus usuários a interagir com documentos HTML hospedados em um servidor web, utilizando o protocolo da camada aplicação HTTP. Os principais browsers são o Microsoft Internet Explorer, o Firefox, o Google Chrome e o Safari da Apple. Slide 26. O FTP, que é o File Transfer Protocol, é um protocolo utilizado para transferir arquivos de um servidor de arquivos para o sistema de arquivos do cliente. Em uma típica sessão FTP, o usuário, sentado à frente de seu computador local, quer transferir arquivos para um servidor de arquivos remoto. Para que o usuário acesse a conta remota, ele deve fornecer uma identificação e uma senha. Após fornecer essas informações de autorização, ele pode transferir arquivos do sistema de arquivo local para o remoto e vice-versa. Quando um usuário inicia uma sessão FTP com o computador remoto, ele estabelece primeiramente uma conexão TCP de controle na porta do servidor de número 21. O lado do cliente do FTP envia a identificação e a senha do usuário por meio desta conexão de controle. Ele também envia, por meio da conexão de controle, comandos para mudar o diretório remoto. Quando o usuário requisita uma transferência de arquivo, o FTP abre uma conexão TCP de dados na porta do servidor de número 20. O FTP envia exatamente um arquivo pela conexão de dados e, em seguida, fecha essa conexão. Se durante a mesma sessão o usuário quiser transferir outro arquivo, o FTP abrirá outra conexão de dados. Assim, com o FTP, a conexão de controle permanece aberta durante toda a sessão do usuário, mas uma nova conexão de dados é criada para cada arquivo transferido em uma sessão. Slide 27. O correio eletrônico é uma das mais populares aplicações da internet. Tal como o correio normal, o e-mail ele é assíncrono. As pessoas enviam e recebem mensagens quando for conveniente para elas, sem ter a necessidade de estar coordenadas com o horário entre essas pessoas. O correio eletrônico é rápido, fácil de distribuir e barato. O correio eletrônico pode conter hiperlinks, textos formatados, imagens, som e vídeo. A figura do slide apresenta um panorama de alto nível do sistema de correio da internet. O diagrama apresenta 3 de seus principais componentes: o servidor de correio, agentes usuários e o SMTP. Vamos simular a seguinte situação. Um remetente, Alice, está enviando uma mensagem de e-mail para um destinatário, que é o João. Os agentes usuários permitem que os usuários leiam, respondam, repassem, salvem e componham mensagens. Quando Alice termina de compor sua mensagem, seu agente usuário a envia ao seu servidor de correio, onde ela é colocada na fila de saída da mensagem. Quando o João quer ler a mensagem, seu agente usuário retira a mensagem da caixa de correio em seu servidor de correio. Os agentes usuários possuem interfaces gráficas que permitem que os usuários vejam e componham mensagens multimídias. Os servidores de correio formam o núcleo da infraestrutura do e-mail. Quer dizer, cada destinatário, como o João, tem uma caixa postal localizada em um dos servidores de correio. A caixa postal de João administra e guarda as mensagens que foram enviadas a ele. Uma mensagem típica inicia sua jornada no agente usuário do remetente, vai até o servidor do correio do remetente e então viaja até o servidor de correio do destinatário, onde é depositada na caixa postal do destinatário. Quando o João quer acessar as mensagens de sua caixa postal, o servidor de correio que contém a correspondência procede à autenticação de João, quer
quer dizer, nome e usuário. Se o servidor de correio de Alice não puder entregar a correspondência ao servidor de João, ele manterá a mensagem na fila de mensagens e tentará transferi-la mais tarde. Novas tentativas serão feitas a cada 30 minutos aproximadamente. Se não houver sucesso após alguns dias, o servidor removerá a mensagem e notificará o remetente, no caso Alice, por meio de uma mensagem de correio eletrônico. O SMTP é o principal protocolo da camada de aplicação do correio eletrônico da internet. Ele usa o serviço de transferência de dados confiável TCP para transferir as mensagens do servidor de correio do remetente para o servidor de correio do destinatário. Como acontece com a maioria dos protocolos da camada de aplicação, o SMTP tem duas partes. Um lado cliente, que entra e faz a execução no servidor de correio do remetente. E um outro lado, que é o do servidor, que executa no servidor do correio de destino. Ambos os lados do SMTP executam em todos os servidores de correio. Então, quando um servidor de correio envia correspondência para outros servidores de correio, ele age como cliente SMTP. Quando o servidor de correio recebe uma correspondência de outros servidores, ele age como um servidor SMTP. Os agentes usuários podem ser aplicativos executando no computador do usuário, como o Outlook, ou aplicações web que executam no provedor de internet, como o Gmail. Em ambos os casos, são programas clientes. A única diferença é o local de execução do programa. Slide é o núcleo do correio eletrônico da internet. O protocolo transfere mensagens dos servidores de correio, dos remetentes, para os servidores dos correios do destinatário. Por essa razão, dizemos que é um protocolo de saída de e-mail. Para o usuário recuperar as mensagens depositadas na sua caixa postal, é necessário utilizar um protocolo de entrada. E existem dois protocolos, o POP3 e o IMAP. O POP3 é um protocolo de acesso ao correio bastante simples. Por ele ser tão simples, suas funcionalidades são limitadas. O POP3 começa quando o agente usuário, que é o cliente, abre uma sessão TCP com o servidor de correio, que é o servidor, através da porta 110. Tendo sido estabelecida a conexão TCP, ele continua por três fases: autorização, transação e atualização. Durante a primeira fase, a de autorização, o agente usuário envia um nome de usuário e uma senha para autenticar a leitura da correspondência do usuário. Durante a segunda fase, a de transação, ele recupera as mensagens. Durante a fase de transação, ele pode também marcar as mensagens que devem ser apagadas, remover marcas para apagar mensagens ou obter estatísticas do correio. A terceira fase, a de atualização, o correio apaga as mensagens que foram marcadas. Uma das características do POP3 é a transferência das mensagens para o agente usuário local e, consequentemente, a remoção da mensagem do servidor de correio. Isto é um problema para usuários que constantemente trocam de computador para acessar suas mensagens de e-mail. Por exemplo, você acessa seus e-mails de um computador desktop da empresa, e depois de um notebook pessoal, e depois de um iPad. Utilizando o POP3, você terá suas mensagens espalhadas por esses computadores. Para resolver esse problema, foi criado o IMAP. Como o POP3, ele é um protocolo de acesso ao correio. Ele tem mais recursos do que o POP3, e por isso ele é mais complexo. O IMAP foi projetado para me permitir que os usuários manipulem caixas postais remotas, como se elas fossem locais. Em particular, ele permite que um usuário crie e mantenha múltiplas pastas de mensagens no servidor de correio. O usuário pode pôr mensagens nas pastas e mudá-las para outras. O IMAP também fornece comando
né, que permite que os usuários busquem mensagens em outras pastas remotas, né, de acordo com um critério específico. Slide 29. Raramente os programas fazem referências aos endereços de servidores de web ou servidores de correio através de seus endereços binários, né? É muito complicado, você precisaria estar memorizando números. Em vez de números, né, binários, né, representados por números, então você utiliza caracteres, né? Por exemplo, né, o site www.efagundes.com, que ele também pode ser acessado se você escrever no seu browser, né, http://199.237.200.242. Pô, a segunda forma fica muito mais difícil, né, de você acessar o site. Então, para resolver esse problema, né, foi criado um mecanismo para converter, né, os números binários em caracteres. Por outro lado, a rede só entende endereço de rede. Então, para resolver esse problema, foi inventado o DNS, que é o Domain Name System. É um sistema de nomes de domínios na internet. A essência do DNS é a invenção de um esquema, né, de atribuição de nomes hierárquicos baseados em domínios. Ele é principalmente usado para mapear nomes de servidores e destinos de mensagens de correio eletrônico em endereços IP, mas também tem outros objetivos. Para resumir, o DNS é usado de forma, né, que nós vamos descrever a seguir. Para mapear um nome em um endereço IP, um programa aplicativo chama um procedimento denominado resolvedor e passa seu nome para ele como um parâmetro, né? O resolvedor envia uma mensagem para um servidor local de DNS, que converte o nome em endereço IP. Em seguida, o resolvedor retorna o endereço IP para o aplicativo que fez a chamada. Conceitualmente, a internet é dividida em muitas centenas de domínios, né, conhecidos também como domains, né, de primeiro nível, onde cada domínio cobre muitos servidores. Os domínios são particionados em subdomínios, que também são particionados, e assim por diante. Todos esses domínios podem ser representados por uma árvore, né, como mostra a figura do slide. Os domínios de primeiro nível têm dois tipos, genéricos e de países. Os domínios genéricos, né, são o .com, que é o comercial, o .edu, que são de entidades educacionais, o .gov, que é do governo federal norte-americano, o .net, que são provedores de internet, e assim por diante. Os domínios de países incluem uma entrada para cada país. Cada domínio tem seu nome definido pelo caminho ascendente entre ele e a raiz, né, que não tem nome, é representada por um ponto. Desta forma, sempre se lê da direita para a esquerda, né? Então, esses componentes são separados por pontos. Os nomes de domínios não fazem distinção entre letras maiúsculas e minúsculas, né? Os nomes de componentes podem ter até 63 caracteres, e os nomes de caminhos completos não podem exceder a 255 caracteres. Cada domínio controla, né, como serão alocados todos os domínios que estão debaixo dele. Né? Para completar a nomenclatura de nome do domínio, é colocado o tipo de protocolo da camada de aplicação que será utilizado para o acesso. No browser, normalmente utilizamos o protocolo HTTP, né? Inclusive, se não colocarmos nada, o browser assume que o protocolo HTTP. Entretanto, você pode utilizar o browser para acesso FTP, né, bastando substituir o HTTP por FTP. Né? Para isso, o servidor de arquivos remoto deve estar configurado para receber esse tipo de solicitação. Slide 30. Voz sobre IP, né, também chamado de VoIP, que é o Voice over Internet Protocol. É um conjunto de tecnologias, né, que usam a internet ou redes do IP privada para a comunicação de voz,
substituindo ou complementando os sistemas de telefonia convencionais. A tecnologia VoIP converte a fala humana em um conteúdo digital e transmite para o outro equipamento de igual tecnologia através da internet, tornando a transmissão de voz mais um dos serviços suportados pela rede de dados. Empresas que fornecem um serviço de VoIP são geralmente chamadas de provedoras, e os protocolos usados para transportar os sinais de voz em uma rede IP são geralmente chamados de protocolos VoIP. Alguns dos protocolos utilizados no VoIP para sinalização de chamadas são o H.323, o SIP, o H.248/megaço e outros. Existe uma redução de custo devido ao uso de uma única rede para trafegar dados e voz, especialmente quando os usuários já possuem uma conexão com capacidade subutilizada, que podem transportar dados VoIP sem custo adicional. Chamadas de VoIP para VoIP, no geral, são gratuitas, enquanto chamadas de VoIP para a rede pública pode ter custo para os usuários de VoIP. Considera-se a telefonia IP a agregação do VoIP com outros serviços agregados à telefonia. Um dos certamente mais famosos exemplos que nós temos de VoIP é o serviço Skype da internet. Slide 31. O termo intranet significa uma rede interna nas organizações que utiliza as tecnologias da internet. Então, uma internet deve ser desenvolvida de acordo com as características e objetivos da empresa, já que elas são orientadas para as empresas. Sua instalação é relativamente simples, basta instalar um servidor de web, um servidor de dados e um software de gestão de conteúdo para a publicação das páginas da internet. Entre outras características, a intranet permite o compartilhamento do conhecimento, possibilita compartilhamento de arquivos, compartilhamento de impressoras, transmissão de vídeo, unifica informações para todos os membros da organização, proporciona facilidade de instalação e administração, baseia-se numa arquitetura aberta, que é o TCP/IP, tem baixo custo de implementação, com uma boa relação custo-benefício, acesso rápido à informação, com isso para melhoria das tomadas de decisões internas das empresas, utiliza múltiplos protocolos e melhora a comunicação entre os membros da organização. Slide 32. A extranet de uma empresa é a porção da sua rede de computadores que faz uso da internet para compartilhar com segurança parte de seu sistema de informação. Ou seja, e requer, obviamente, segurança interna. Utiliza o mesmo conceito da intranet, ou seja, utiliza as tecnologias da internet para redes privadas. Uma extranet também pode ser vista como uma parte da empresa que é estendida aos usuários externos, tais como os representantes de vendas e clientes. Slide 33. Os equipamentos que compõem a internet, eles devem ser instalados em ambientes seguros de dados. Esses ambientes seguros são conhecidos como data centers, e é onde são instalados, então, os servidores e os equipamentos de armazenamento de dados da empresa ou do provedor de serviço. Eles devem, então, ser seguros, pois processam e armazenam as informações da empresa, ou, se for no caso um provedor de internet, as informações dos seus clientes, dos seus usuários. Então, o ambiente deve ser protegido contra acesso indevido. Eles devem ter sistemas de extinção de incêndios, sistemas inteligentes de detecção precoce de fumaça, por exemplo, e extinção de incêndio, com gases que são inertes, que é justamente para não afetar os equipamentos. Deve ter ar-condicionado de alta precisão e devem ser projetados para atender a rigorosos padrões internacionais de data centers. Okay? Então, para ambientes de computação em nuvem, que são os chamados de cloud computing, os data centers devem oferecer altíssima segurança e alta disponibilidade de serviços.
Ok, pessoal, então esse foi o curso, espero que vocês tenham gostado e eu estou disponível aí para perguntas através do site efagundes.com. Grande abraço.